entusiasmo está em cada um de nós. Desperta-o com um pequeno almoço Nutella. Nutella. Bom dia, entusiasmo! Poucos sabem, mas é a GNR que faz o transporte de órgãos para transplantes entre os hospitais portugueses. O Fala Portugal foi acompanhar os militares que diariamente executam esta missão e perceber como e por que o fazem. Para eles, não há hora marcada para transportar uma vida. Transporte urgente, Hospital Garcia de Horta, São José, Córneas. Dá-me licença, meu capitão. Força. Transporte imediato, matéria biológica do Hospital Amadora Cinta para o Polivalente. Quem é que temos disponível? E o guarda Rodrigues. Então vamos mandá-lo já regressar ao destacamento e começar a preparar as coisas. Viatura Bem? pronta, Certo. depois arrancar. Lima 116 é ponto 31. 31 é Lima 116 às pontas. Para informar essa casa que esta papada deu início ao transporte. Vão de norte a sul do país, numa missão que dizem ser das mais gratificantes. Poucos sabem, mas é a GNR que faz o transporte de órgãos para transplantes entre os hospitais portugueses. Uma missão que os enche de orgulho e que os faz sentir que estão a transportar uma vida. Iniciámos um transporte, neste caso é de umas amostras sanguíneas, que foi solicitado para transportar do Hospital Amadora Sintra para o Polivalente. Normalmente este tipo de serviço, o transporte de órgãos, ou neste caso como é de amostras sanguíneas, é-nos solicitado a qualquer momento e nós damos resposta a isso e vimos ao hospital fazer a recolha e entrega do produto. A premissa, sempre que avançamos para uma missão destas, é que quanto menor o tempo gastarmos no deslocamento, maiores são as probabilidades de não rejeição do órgão. Neste caso, estão a ser transportadas amostras de sangue de um possível doador que está em fase crítica. Em 2014, a GNR executou mais de 270 transportes de órgãos com 544 militares. Este ano, até setembro, já lá vão mais de 37 mil quilómetros percorridos. Porque é que somos nós a fazer este tipo de serviço? Não há ninguém que consiga avaliar o valor de um órgão humano, portanto, e começaríamos logo por aí, ou seja, é um transporte de um valor, neste caso um produto biológico, que tem que ser entregue a alguém que se consiga defender ou pelo menos proteger esse bem. Portanto, começando pela questão da segurança do órgão em si e depois também a questão do movimento, ou seja, em termos territoriais, a Guarda Nacional Republicana tem responsabilidade em 94% do território. Por exemplo, se fosse feita numa ambulância normalíssima, se a ambulância fosse assaltada ou fosse interrompida a marcha, não havia capacidade de fazer a segurança do transporte e depois em termos de manutenção de itinerários, em termos de marcha de urgência. Portanto, nós temos capacidade de saber o que é que está a acontecer, quando e o que é que vamos encontrar à nossa frente. Lima 15 é 157.31. Recebido. É para informar que se vai dar início ao transporte de órgãos do Hospital Garcia de Horta para o Hospital São José. Citado pelo Hospital Garcia de Horta, o transporte de órgãos para o Hospital São José. Neste caso sabemos, são Córneas. Não há transporte nenhum nosso que ultrapasse no limite as 3 horas. Portanto, as 3 horas, quer para o Instituto do Sangue e Transplantação, quer para nós, é o limite máximo em termos de transporte. Portanto, eles pedem-nos para ser o mais rápidos e o mais breves possíveis. Estamos a falar, para que também haja mais ou menos essa noção, uma ligação Lisboa-Porto, Lisboa-Porto num carro dos nossos é menos de 1h30. Ligação Lisboa-Coimbra são 50 e poucos minutos. Portanto, estamos a falar na grandeza destes números. Claro que um helicóptero é muito mais rápido, mas o tempo em que ele demora a chegar ao aeroporto,
levantar, aterrar e ser transportado novamente do helicóptero para o hospital, se calhar a viatura de Lisboa para o Porto consegue ser muito mais rápida e eficiente. E é uma missão que fica na memória de muitos militares. O primeiro sargento Soares, do Destacamento de Trânsito de Setúbal, recorda um transporte bem peculiar. E eu levava o recipiente era pequeno e eu sentia uma trepidação, pequena, mas sentia. E disse-lhe a ele. E ele dizia-me que não era possível. Quando cheguei ao local de destino, disseram-me que aquilo era um coração. Então aquilo arrepiou-me, não é? A forma como eles executam esse serviço é bem transparente da entrega e da disponibilidade com que o fazem. Portanto, é de uma grandeza enorme poder fazer este tipo de serviço, claro que com todos os riscos associados. Eles sabem que a vida deles está em risco, mas a ideia aqui é salvar outros. Talvez a população às vezes nos veja como o agente penalizador e que estamos na estrada só para multar, mas acho que o nosso trabalho é muito mais outro, é mais ajudar a população nas diferentes situações com que ela se depara, e neste caso do transporte de órgãos acho que essa missão então ainda é mais gratificante. Chega-se ao final do dia com o sentimento de ter cumprido. Quando há um acidente, quando há um transporte de órgãos, nós colocamos sempre no lugar dessa pessoa. Será que um dia não pode acontecer a alguém da nossa família e nós vamos querer salvá-lo? Também vamos querer que alguém a salve. Se nós não existirmos e os colegas, essa pessoa não é salva. Normalmente nós já chegamos muito tarde e estas são as raras hipóteses que temos de chegar e provavelmente conseguir salvar a vida de alguém.